Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos alegres mais uma vez por Deus nos trazer e nos permitir esta oportunidade. Queridos, nós estamos agradecidos ao nosso Deus porque grandes coisas tem feito Ele por nós e por isso nós estamos alegres. Estamos ainda em casa, não é? Por isso conseguimos gravar, acredito que 3 vídeos, né? Numa semana, graças a Deus. E hoje não é diferente. Meus irmãos, você que tem acesso a esse vídeo, que ainda não é inscrito no canal do nosso irmão Alberto Lírio, eu agradeço por você estar assistindo o vídeo, mas quero te pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também que você possa fazer o seu comentário na aba dos comentários e também uma coisa muito importante, deixe o seu like, que o like talvez seja a coisa mais importante no vídeo, no YouTube, porque o YouTube vai entender que você gostou e vai compartilhar com outras pessoas. Querido, quando você se inscrever, você ative o sininho de notificação para que você possa receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo no canal do nosso irmão Alberto Lírio. Querido, eu estive esse fim de semana meditando, estudando muito a palavra de Deus, fazendo algumas pesquisas e também, não é, deixando Deus trabalhar na nossa mente no que diz respeito ao entendimento sobre a graça. Mas muita gente ainda não entenderam que para você viver a graça na sua plenitude, necessário se faz você obedecer à palavra de Deus no que diz respeito à consumação de todas as coisas cumprido em Cristo Jesus. Se você acha que você consegue viver a plenitude da graça de Deus, mas ainda vivendo, praticando os dogmas da lei, você está enganado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como que começava e como que começa uma escravidão? Eu vou voltar a repetir uma coisa muito interessante que eu aprendi estudando e pesquisando. Como que um domador de um grande elefante, ele começa a domar um elefante mesmo depois desse elefante ficar grande, ele se tornar um adulto. O domador é preciso domar esse elefante quando ele ainda é bebê. Esse elefante, quando ele ainda é bebê, ele começa a crescer, mas ele está nas mãos do domador e vivendo sob a ordem de um domador. Então, na proporção que o tempo passa e esse elefante começa a crescer e ficar robusto, só que ele cresceu, ele ficou robusto, mas na mente dele, ele ainda é um animal que tem que obedecer ordens do seu domador. Ele não tem ideia de que ele cresceu e que ele pegou força. Então, o domador vai continuar escravizando aquele elefante, mesmo depois dele se tornar um adulto. Então, é assim que funciona dentro do sistema religioso também. A galinha, houve a Segunda Guerra Mundial, e eu não posso citar o nome dele aqui, que o YouTube não gosta muito,
Mas você sabe quem foi o Führer, não é? Da Segunda Guerra Mundial, não é? Aquele homem que queria dominar o mundo com a sua estratégia de guerra. Um dia um soldado fez uma pergunta a esse ditador. Como que eles iriam dominar o mundo, todos os exércitos do mundo? E ele pegou uma galinha, arrancou todas as penas da galinha, mas com um punhado de milho na mão. E ele arrancou todas as penas da galinha e soltou a galinha, toda sem pena. Mas ele foi jogando milho para ela e a galinha veio atrás dele seguindo ele, mesmo sem penas. Então, como, meus queridos, que se governa os estúpidos? Esse ditador que eu falei, ele estava se preparando para dominar a Europa. Então ele deu este exemplo da galinha. Ele depenou a galinha, soltou, depois ele veio comer ela, a galinha veio comer o milho aos seus pés. Então o povo é a ração do Estado, do sistema religioso. Devemos abrir a nossa mente para sermos livres. Você entende isso? O povo é a ração do Estado religioso. Os crentes evangélicos religiosos é a ração do Estado religioso. Então, os grandes célebres da história, como Atanásio, Eusébio, Crisóstomos, Irineu, Clemente, todos esses célebres da patrísticas, eles concordavam que a queda do templo em Jerusalém no ano 70 foi para consumar uma época, a velha aliança, e começar uma nova história, ou um novo aion. Isso quer dizer o quê? Uma nova aliança. E que ali, no ano 70, aconteceu a manifestação do Filho do Homem. Então a religião, ela tem que parar de enganar as pessoas. Eu digo para você, querido, sabe de uma coisa? Eu digo para você que o dia que as pessoas pessoas que eu falo, os crentes, o dia que eles começarem a acordar e começar a ter noção de que nós não vivemos mais o tempo da lei, nós não vivemos mais o tempo em que os judeus viviam presos, eles viviam contaminados por uma coisa chamada a lei, com as suas ordenanças, pelo menos 613. Então os judeus, eles viviam sobre esta dificuldade de obedecer às leis de Moisés, porque aquilo era muito difícil. Você imagina, na lei de Moisés, a Bíblia diz que se uma senhora, uma mulher, ela fosse apartar a briga de dois homens, o seu marido com um outro homem brigando, se ela encostasse a mão
na genitália do homem, ela tinha que ser cortado a mão dela. O sacerdote, que só podia ser da tribo de Levi, ele não podia casar com uma mulher que não fosse virgem, que não fosse pura. Então, os preceitos da lei, isso é só 2 exemplos. Os preceitos da lei de Moisés era tão difícil de um judeu guardar que foi preciso Deus intervir. Você já percebeu, querido, que o que os pastores, os líderes religiosos, eles fazem hoje dentro dos templos evangélicos é justamente ressuscitando a lei, automaticamente se tornando inimigo de Deus. Por quê? Porque para a religião e para os religiosos, eu e você, a gente não consegue carregar a marca de Deus, nós não conseguimos carregar o Espírito de Deus dentro de nós se nós não tivermos ligados a uma religião ou a uma denominação. Para a religião, nós só temos a marca de Cristo se nós estivermos vinculados a qualquer sistema religioso. Mas isso é bíblico? Claro que não. Mas por que os pastores insistem? Sabe por quê? Porque os pastores religiosos, os líderes religiosos, eles instituem denominações, 4 paredes, no propósito de arrecadar dinheiro e ficar bem de vida. Você acha mesmo, meus queridos, que esse povo, os líderes religiosos, eles têm compromisso com a palavra de Deus? Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar uma coisa muito importante para você, que talvez você ainda nem saiba. Você já percebeu que nos últimos dias, ou nos últimos meses, nos últimos anos, que se passou e nós estamos até agora, a Bíblia, a palavra, ela já deixou de ter valor para muita gente há muito tempo? Vem cá. Isto aqui é verdade ou é mentira? Atos 7. Falada por este homem aqui, Estevão. Atos 7. O Altíssimo, 48 e 49. Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Como diz o profeta. O que o profeta falou? Se o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, que casa vocês acham que pode edificar para mim? Diz o Senhor. Ou qual seria o lugar do meu repouso? Pergunta aos crentes se isso aqui tem valor para eles. Não tem. Por que não tem? Agora Atos 17, que é a mesma palavra, só que agora citada pelo apóstolo Paulo lá em Atenas, no Areópago. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mão de homens. E nem tampouco ele é servido por mão de homens, como se ele estivesse precisando de alguma coisa. Ora, porque é ele quem dá a todos a vida, a respiração. Para a religião, isso aqui tem algum valor? Mas, Alberto, então nós não podemos reunir, não? Claro que podem reunir. O problema não é você estar dentro de 4 paredes, porque senão, até a nossa casa também, então Deus não habitaria. Porque Deus está aqui dentro da minha casa, por quê?
porque eu moro aqui. Você tem que entender que o que nós queremos dizer não é que o cristão não tem que se reunir. Não, não é isso. O problema é quando alguém faz um templo, quatro paredes, com o propósito de colocar uma placa denominacional e a partir daquele momento que eles falam que consagra ou lança uma pedra fundamental e passa a chamar aquele local de casa de Deus. Você acha mesmo que nós somos contra alguém se reunir em nome de Deus? Não, querido. Nós nunca fomos. Aonde que está o problema dessa reunião? As pessoas endeusarem o templo por causa daquela placa que está na frente e endeusar o pastor como se ele fosse ungido do Senhor. E você não é, não? Se o pastor é ungido do Senhor, você não é, não? Mas a Bíblia não fala que todos nós somos iguais perante Deus? Então qual é o problema de você ser chamado ungido do Senhor do jeito que é ungido o seu pastor? Você não entendeu ainda, querido, que eu e você, nós não precisamos de alguém sobre a nossa cabeça, a não ser que seja o nosso Criador. Você pode reunir na sua casa, na sua varanda. Você pode reunir na casa do seu amigo, na casa da sua amiga, na casa do seu filho, do seu genro, em qualquer lugar, no posto de gasolina, no bar. Porque eu já fiz isso. Nós já reunimos em um bar, reunimos numa barbearia, fizemos um culto lá. Mas o culto não é aquele culto de rodopiar, não. Culto de ensinamento sobre graça de Deus. O dono da barbearia nos chamou para ir lá fazer um culto. E ali foi alguns minutos falando da graça de Deus. Não importa o lugar. O problema é você sair de casa, ir a um lugar que você chama de igreja, a casa do Senhor, e achar que só ali, aonde tem denominação, uma convenção, um ministério pastoral, humano, e você chamar de casa de Deus. Mas, casa de Deus? Então, onde que fica Hebreus, capítulo 3, versículo 6? Esse texto, vamos contextualizar esse versículo, porque o contexto trata da superioridade de Cristo sobre Moisés, ou seja, a superioridade da lei, da graça sobre a lei. Presta atenção, eu vou ler até o versículo 6. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, você acha que a sua vocação começa aqui na terra quando o seu pastor prega e fala que você tem que aceitar Jesus? Então, isso aqui é mentira. A sua vocação, meu filho, não começou na terra e nem começa na terra. Tem gente que nega a predestinação porque fala que é de Armínio. Não é. Quem nos predestinou foi Cristo, foi Deus. Efésios 1. Hebreus 3. Pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial, ela é celeste, ela não é terrena. Considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ei, o pastor ensinou você a confessar ele, né? Confessar fidelidade à religião dele, não é? Confessar fidelidade à convenção que ele pertence, né? Confessar fidelidade à igreja que ele chama dele, né? Observe quanta mentira que eles pregam para você
para conseguir dominar você, desde o momento em que você entra lá, assim como o elefante é dominado. Considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Eu só devo a ele a minha vida, a minha confissão. Só a ele. A pastores, não. A homens, não. Aprenda isso aqui. Vamos contextualizar isso aqui. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a casa de Deus. Quem que constituiu Jesus? O Pai, Deus. E o próprio Deus constituiu Moisés. Jesus, ele é tido, preste atenção, como que termina o versículo 3. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Preste atenção no versículo 2. Como que termina? Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a casa de Deus. Vamos contextualizar para aprendermos de que casa de Deus o apóstolo Paulo está tratando aqui. Versículo 3. Jesus, ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Claro, a segunda aliança, graça, nova aliança, é superior ao sacerdócio de Moisés. Moisés é tido por digno de tanto maior glória do que Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Vem cá. Quem edificou a casa que vocês vão dizendo que é a igreja? Foi Deus ou foi os homens? É claro que foi os homens. Agora preste atenção nisso aqui, meus queridos. Jesus, ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Qual casa que Deus edificou? O templo físico ou o meu corpo, o seu corpo, que é a casa de Deus? Responda essa pergunta para você mesmo. Vamos ao versículo 4. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E você ainda acha ou vai continuar acreditando que o lugar que você vai, ele é sagrado, ela é a casa de Deus? Não, querido. Por favor, pelo amor de Deus, estude a Bíblia. Versículo 5. Moisés, na verdade, ele foi fiel em toda a casa de Deus. Preste atenção. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Presta atenção quem seria essa casa de Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Versículo 6. Preste atenção agora. Mas Cristo, olha o mais antes de Cristo. O que é o mais? Um advérbio, não é? Ah, tá. É um advérbio. Mas Cristo, vírgula, como filho, vírgula, sobre a sua própria casa. Quem seria a própria casa de Deus? Ou a própria casa de Cristo? Quem seria? É aquela denominação que está lá na esquina? É aquela denominação que está na outra esquina? É aquela denominação que os pastores fundaram e enganaram você e continuam enganando que lá é a casa de Deus? Vamos ver então? Vamos contextualizar isso aqui? Vamos fazer
como disse o nosso irmão Geraldo, abençoado, lá do Rio de Janeiro. Vamos contextualizar isso aqui. Olha, o que ele diz aqui? Quem é essa casa de Deus? Quem seria essa casa de Deus? Vamos fazer uma hermenêutica com responsabilidade? Vamos? Então, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. Preste atenção que não tem uma vírgula aqui e nem é uma vírgula com ponto final. Aqui, sobre a sua própria casa, é um ponto final. Acabou. Agora que vai continuar. Essa casa somos nós. Olha o verbo transitivo. Essa casa, possessivo melhor. Essa casa somos nós. Agora sim, vírgula. Se, olha condicional, você tem que aprender que se você não se considerar como casa de Deus, meu filho, o risco grande você está correndo de cumprir Romanos 8 na sua vida. Se você acha que você não é a casa de Deus, porque para o Espírito Santo morar em você, você tem que se considerar como casa de Deus. Se você não se acha ou não se enxerga como casa de Deus, quando esse corpo morrer, ele vai perecer eternamente, porque o Espírito não vai morar ou não vai voltar para Deus. Como que o Espírito volta para Deus se esse corpo não é a casa de Deus? Olha só, essa casa somos nós. Se tão somente, se condicional, se tão somente conservarmos firmes e com a confiança e a glória da esperança até o fim. Você captou? Você entendeu? Você entendeu a hermenêutica? Você entendeu o contexto? Quando você contextualiza a palavra de Deus, fica mais simples de você entender. Você entendeu, querido? Isso que eu queria passar para você. Se você começar a entender a palavra do jeito que ela é, você não se deixa escravizar por ninguém. Por ninguém. Graça e paz. Até o próximo vídeo. Abraço para todos os irmãos da graça de Deus. Amém.